Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Atual Podcast. Eu estou recebendo mais um amigo aqui, empresário, né, no nosso podcast da Revista Atual, para a gente poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do segmento que ele atua. Ele é especialista em proteção financeira, falando em seguro de vida. Eu estou falando do Eduardo Beluso, meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no canal da Atual Podcast, a gente poder falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho de extrema relevância na vida de todos, né? Acho que eu sou um deles porque tenho seguro de vida e acho importantíssimo falar um pouquinho desse assunto aqui no nosso canal da Revista Atual, Atual Podcast. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ismael. Uma boa noite para todos aqui. Feliz de estar com vocês na Atual Podcast. Um privilégio poder estar aqui para contar sobre um tema tão importante que é a proteção financeira, que muita gente, inclusive, não conhece, mas vai ser uma grande oportunidade de conhecer. Cara, você sabe que a cultura do brasileiro, pelo menos no meio onde eu convivo, né? Porque eu tenho que falar da minha experiência, a gente fala muito em seguro de carro, né? Todo mundo tem carro e tal. A gente sabe que tem muito também de seguro de vida, mas parece que o seguro de vida, não sei, você vai saber falar melhor se ele tá tão assim quanto o seguro de carro. Você sabe me dizer alguma coisa sobre isso ou não? Ele está aquém do seguro de carro. Verdade. Culturalmente no Brasil, Ismael, as pessoas estão ensinadas a proteger os bens materiais e muitas vezes não aquele que paga os bens materiais, que é a capacidade dele gerar renda através da saúde, através do trabalho. Então, nos ensinaram lá atrás que é importante proteger o carro, é importante proteger a casa, até seguro de celular se faz hoje em dia, bolsa, né, dos bens materiais, e as pessoas esquecem de proteger eles mesmos, que geram receita para poder pagar esses bens materiais. Então, é uma coisa muito cultural, né? Isso lá fora, Estados Unidos, Japão, a adesão a seguro de vida, ela já é muito alta, algo em torno de 94% no Japão, acima de 75% nos Estados Unidos, e no Brasil a gente está ali na casa dos 20% de adesão a seguro de vida, porque lá eles já ensinam, desde a escola, da faculdade, a importância da proteção financeira. Nós vamos falar muito sobre esse tema, né, que é seguro de vida. Obviamente, a gente vai falar de outros tipos de seguro também, mas focado em seguro de vida, que é a especialidade do Eduardo. Mas antes de nós iniciarmos, você que não é inscrito no canal ainda da Atual Podcast, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio. Para a gente começar, Eduardo, eu queria que você falasse quem é o Eduardo Beluso. Me fale um pouquinho sobre a sua trajetória aí dentro dessa área que você atua hoje. Legal. Antes de trajetória profissional, o Eduardo Beluso é casado com a Marcele, pai do Mateu e da Luísa, sou apaixonado pela minha família, um cara que gosta muito de se relacionar, né, conhecer novas pessoas, que é inclusive grande parte do meu trabalho. O trabalho ele prospera conhecendo pessoas através de pessoas, ou seja, o network é uma coisa que eu adoro fazer e que faz parte do meu trabalho praticamente o tempo inteiro. Eventos, indicações, gosto muito de esportes, né, não à toa. Até a empresa que eu represento estava aí em vigência agora na televisão aí com a Copa do Mundo, de clubes. Não pratico tanto futebol, mas adoro acompanhar. Às vezes tento correr, caminhar um pouquinho, adoro a natureza. E o Eduardo é um cara que está sempre com a família, com os amigos, um cara que gosta de realmente estar com quem ama. E do ponto de vista profissional, eu tive uma trajetória vasta, né, em empresas americanas. Inclusive represento uma empresa americana, líder do seu segmento. E as outras empresas também eram líderes dos seus segmentos, mas não necessariamente da parte de proteção financeira. Eu fui gestor de uma empresa americana e treinador de vendas. Atuei quase 10 anos nessa empresa, então rodei o Brasil inteiro, treinando equipes comerciais, fazendo vendas e, ao mesmo tempo, ensinando as pessoas também a vender. E depois eu fui para o mercado de odontologia, que inclusive é um dos canais que você tem aqui, né? De odonto. Exato. E fiz parte de uma empresa startup, ajudando dentistas a poder prescrever uma solução ortodôntica. Então, conheço um pouco também aí da área ortodôntica, uma vasta experiência, né, modéstia à parte. E há 4 anos eu atuo como um profissional de proteção financeira, um consultor de proteção financeira, que é o famoso seguro de vida. Hoje, Eduardo, a gente estava conversando, inclusive, um pouquinho sobre essa questão do seguro de vida, né? E a gente normalmente está acostumado a fazer seguro de vida no banco, né? A maior parte, eu acho que das pessoas que têm o seguro de vida
é quando você está fazendo aquela investimento no banco, quando muitas das vezes você está precisando de algum dinheiro no banco e aí o banco fala, olha, você não quer aproveitar e fazer um seguro de vida, né, para acabar ali somando muitas vezes pontuação. Eu já tive alguns seguros assim, hoje eu não tenho mais e por sinal a gente está fazendo, né, o nosso trabalho com o Eduardo também. E eu queria que você falasse desse seguro que é vendido no banco e desse atendimento que você vai e faz toda uma apresentação e mostra os prós e os contras. Me fale para mim quais são as diferenças. Perfeito. O seguro de banco, como você disse, é o que mais as pessoas conhecem no Brasil e, de uma certa forma, Ismael, elas têm até um pouco de repulsa. Veja, né, eles veem como uma questão um pouco banalizada, porque muitas vezes é vendido de uma forma banalizada. O seguro ele é vendido como uma venda casada por alguns gestores de banco, ou seja, é aquele exemplo que você acabou de dar. Faz o seguro, Ismael, e eu te dou uma contrapartida de um score melhor ou de uma taxa de juros mais atrativa. Ou seja, muitas vezes a atividade fim não é a proteção. É para melhorar a pontuação. É para melhorar a pontuação, o relacionamento com o banco. Às vezes, alguns gestores falam, me ajuda a bater minha meta aqui, depois você pode até cancelar na virada do mês. Ou seja, ele tem uma venda muito banalizada com pouco foco no foco inicial do produto, né? Que é aquilo que é a proteção financeira da família. Ou seja, acaba sendo uma venda mal feita e até difamada. Tem pessoas que às vezes falam, seguro de vida, não, já tenho do banco, ou não, o gerente do meu banco fica o tempo inteiro ali tentando me vender, nem quero pensar nisso, pensar em coisa ruim, eu escuto muito isso. E uma das grandes diferenças está principalmente nessa conduta, porque o banco, veja bem, ele não é um especialista de seguro de vida. Ele é um produto generalista, ou seja, ele é uma atividade com várias frentes. Você tem consórcio no banco, você tem investimento, você tem cartão de crédito, você tem financiamento, consórcio, você tem inclusive o seguro, ou seja, é uma vasta linha de produtos. O gerente ele tem, teoricamente, a obrigação de saber um pouco sobre cada área, mas não profundamente sobre cada área. Ele é um porta-voz de vários produtos. E o quanto mais ele vender para o cliente, melhor. E o seguro ele entra nesse bolo sem muita profundidade, com essa questão muitas vezes de uma venda casada ou uma venda por favores. E isso é muito ruim, porque o cliente muitas vezes não sabe o que está contratando e nem aquele gestor é o cara que vai acompanhar um eventual sinistro, porque ele manda muitas vezes você para um 0800. Ele é um vendedor. Ele é um vendedor, que também, de certa forma, eu também sou, mas eu sou especialista nessa área. Então, eu tenho um papel de mostrar para o cliente a fundo o que é o seguro de vida, o que cobre, em quais condições que cobre, de que forma cobre. E sou, inclusive, Ismael, uma coisa que as pessoas às vezes têm dúvida, responsável pelo ser o porta-voz do pagamento de sinistro. Ou seja, no sinistro, eu não vou mandar o meu cliente ligar no 0800. Ele vai vir até mim com os relatórios médicos, com biópsia, com certidão de óbito, e eu vou fazer esse acompanhamento junto à seguradora para que o sinistro seja pago o mais rápido possível e endereçado à família do cliente. O beneficiário, que muitas vezes é ele, no caso de um benefício em vida, que as pessoas conhecem muito o seguro como algo só de morte, mas não, há vários benefícios em vida, coberturas em vida, ou para alguém na cobertura de falta, né, de ausência. Você sabe que quando a gente estava falando sobre seguro e agora que a gente está assim, um pouco mais ciente, né, entendido de como funciona, quando você fala seguro de vida, eu só penso em morte. Tipo assim, que nem você falou, né? Doenças graves ou um acidente, algo. Você só pensa no seguro de vida, numa invalidez total ou na falta, né? Sim. E eu queria saber se essa mudança com relação a doenças, outros tipos de problemas que a pessoa pode ter, que, como você falou, por exemplo, às vezes até numa internação, num hospital, isso já sempre existiu ou de um tempo para cá isso que foi melhorando nesse sentido, Eduardo? Como que é isso? Ótimo ponto, Ismael. A cobertura de morte ela é uma cobertura que sempre existiu no seguro de vida, não à toa, para existir um seguro de vida tem que ter uma cobertura de morte. Sim. Né? Porém, a cobertura de morte, ela hoje é um dos componentes de uma proteção financeira. E muitas vezes, até fazendo uma menção ao banco novamente, que a gente acabou de citar, a cobertura de morte de qualquer causa, que a gente chama de qualquer causa, porque ela é de qualquer causa, ou seja, acidente, doença, né, um infarto, um câncer, por exemplo, tanto como um atropelamento, uma batida de carro, você tem essa cobertura e você tem uma cobertura chamada morte acidental, que muitas vezes o banco oferece numa montante alta, porque ela brilha os olhos, né? Você coloca lá 2, 3 milhões de reais de morte acidental, que é uma morte menos provável do que uma morte natural. Eu sempre falo para o cliente, quantas pessoas você conhece que morreu de um acidente? Puxa, eu conheço o ciclano e o beltrano. E de morte natural? Eu conheço o ciclano, o beltrano e uma porção de outros.
Então, o banco, muitas vezes, ele oferece uma cobertura alta de morte acidental, que é uma pouca probabilidade de acontecer. O cliente fica com aquela mentalidade que ele tem 2 ou 3 milhões de morte e ele esquece ao longo do tempo que aquilo é uma morte acidental. Ele vem, às vezes, faltar de coração, né? Um falecimento de câncer, um infarto, e essa cobertura ela não vai ser paga, porque um infarto, um câncer não é um acidente. Então, até essa conduta, muitas vezes, de uma instituição financeira como um banco, acaba lesando, muitas vezes, a família que, ao longo do tempo, esquece que morte acidental é morte por acidente, morte natural engloba, inclusive, o acidente. Mas o seguro ele evoluiu muito ao longo do tempo e continua evoluindo. As seguradoras elas têm cada vez mais trazido novidades para o mercado, principalmente das coberturas em vida. Então, hoje, por exemplo, você tem coberturas de internação hospitalar, que é diferente de ter um plano de saúde, a gente vai até falar sobre isso, mas que visa a cada dia de internação, você dá uma receita para aquela pessoa que está, porventura, internada, possivelmente deixando de gerar renda naquele momento. Então, ele tem o papel de não pagar a internação em si, mas de sim dar recurso financeiro, porque por mais que ele tenha um quarto, os médicos e os medicamentos através do plano de saúde, ele está deixando de gerar renda naquele momento. Que normalmente o cliente ele não pensa nisso, né? Uma vez que ele fala, eu tenho um plano médico, ele fala assim, cara, como que eu posso dizer assim? Coberto, Eu tô protegido. Né? Eu tenho um plano médico, né? Se tiver algum problema e tal. Só que ele se esquece que se ele ficar internado, ele vai deixar de trabalhar. Exato. Então, essa é uma coisa que normalmente, às vezes, o cliente ele não pensa nisso, né? Ele não pensa porque ele nunca parou para pensar ou porque nunca ninguém colocou ele a pensar dessa forma. E, de certa forma, né, Ismael, o plano de saúde ele faz, sim, uma proteção. Porque hoje, por exemplo, tem clientes que ainda falam, né, a gente escuta, às vezes, no mercado, com mais raridade, mas acontece. Ah, Eduardo, eu não tenho plano de saúde porque eu nunca fiquei doente. Eu falo, tudo bem, mas o dia que você, às vezes, precisar, como o próprio nome diz, imprevisto, ele não vai te avisar que é a hora que vai acontecer. Se você não tem um plano de saúde e entra num hospital hoje para uma UTI, Unimed, né, ou enfim, qualquer outra cooperativa, você tem valores de internação, muitas vezes, altíssimos. UTI, por exemplo, tem hospital que você precisa ter R$8 mil por dia de desembolso. Hospitais em São Paulo, R$30 mil por dia de um dia de UTI. Ou seja, o plano de saúde ele minimiza esse impacto, porque ele já está dando a internação naquela mensalidade que você paga. Agora, o seguro ele sempre dá recurso financeiro. Eles são papéis totalmente complementares. Ou seja, se a pessoa fala, Eduardo, faça um seguro de vida ou um plano de saúde. Eu falo, faça os dois, se possível. Né? O melhor cenário possível são os dois, porque são papéis complementares. E até respondendo, né, a amplitude da pergunta, Ismael, é você ter hoje uma cobertura por um diagnóstico de uma doença. Ah, mas eu tenho um hospital dentro do meu plano de saúde que vai me dar uma assistência numa doença. Sim, mas um autônomo, por exemplo, um empresário, se ele ficar um câncer, por exemplo, você tem um processo longo de recuperação. Às vezes cirúrgico, quimioterapia, radioterapia. E esse processo ele tira o colega dentro da empresa, né, de poder estar ali presente, gerando renda, gerando conhecimento. Muitas empresas são totalmente dependentes dos donos. Dentista, por exemplo, né, se ele não estiver ali atendendo, não tem renda, um médico, um advogado, um empresário. Então, o produto diagnóstico de doenças graves, ele diz que num diagnóstico, aquela receita que está na pólice, aquele valor que está na pólice vai cobrir um determinado padrão de vida justamente para cobrir essa ausência. Ou seja, o plano de saúde ele não faz isso. O seguro faz recurso financeiro para pagar a escola do filho que está chegando, as contas que continuam chegando, afinal, estou doente, o boleto não para de vir. Então, esse é o papel, por exemplo, de uma cobertura de diagnóstico de doenças graves. Você tem cobertura de fratura, cobertura de assistência funeral, cobertura de afastamento temporário, que é diferente da internação. Internação você está num quarto. O afastamento, às vezes, você está na sua casa. Ou seja, é muito vasto. Invalidez por doença, invalidez por acidente. Então, a gama de produtos que você vê que não são somente de falecimento, elas são imensas. Hoje o seguro, ele está muito próximo ali do plano médico, vamos dizer assim, plano de saúde, né? Porque as pessoas... Eu não sei se entra como prioridade, mas as pessoas pensam muito no plano de saúde, né? Eu preciso ter um plano de saúde. Sim. E esse tipo de seguro que a gente vê hoje, como esse, por exemplo, que você está dizendo, que é uma realidade hoje, ele está muito próximo ali de uma realidade para você ter também como um plano médico, né? Porque o plano médico você tem a cobertura ali do medicamento, do hospital, e que muitas das vezes o plano médico não cobre, muitos casos de doença, o plano médico não cobre. Exato. Né? Dependendo da cirurgia, dependendo do tipo de material que você precisar de uma cirurgia, a gente trabalha nessa área, a gente sabe. O paciente fica a Deus dará e muitas das vezes precisa
entrar com ação na justiça, que aí é um outro problema. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria que você falasse como que você prospecta os seus clientes, porque normalmente esses seguros vêm de banco, né? Você está dentro do banco e o banco te vende seguro para tudo e mais um monte de coisa. No seu caso, que você é um consultor, como é que você trabalha com essa prospecção? O banco ele tem o seu CPF, ele já vê que você tem algum produto contratado e ele fala, bom, vou ligar para esse carinha aqui para justamente oferecer aquilo que ele não tem contratado, né? Ele acha você numa velocidade que eu, Eduardo, consultor, ando muito mais lento. Por quê? O meu trabalho, como eu falei, ele é se relacionar com pessoas. Então, usando um exemplo, eu apresento a proteção financeira para o Ismael. O Ismael acha ela importante ou não. Quase que 100% das vezes o cliente acha importante. Difícil não achar importante um tema como esse. E o Ismael, sabendo da importância, ele vai me recomendar para algumas outras pessoas. Amigos, clientes, irmãos, parentes, enfim. Ou seja, você vai me indicar pessoas onde eu irei entrar em contato com essas pessoas, fazer uma menção que eu conheci o Ismael e que o Ismael gostaria que eu levasse esse tema de proteção financeira para eles, e eles vão me receber e passar pelo mesmo processo. Ou seja, eu vou conhecendo pessoas através de outras pessoas. Network. Estou em Limeira, interior de São Paulo, mas tenho clientes em Belém do Pará, tenho cliente em Feira de Santana, Porto Alegre, Salvador. Atende à distância também? Atende à distância, porque hoje em dia, Ismael, você precisa de conhecimento. Conhecimento Sim. Eu tenho, e tecnologia para chegar onde, porventura, geograficamente, você não consegue chegar. Tem pessoas fora do país que têm seguro, e esse é um outro ponto legal, né? Às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que não faço um seguro lá fora do país? Às vezes a pessoa ainda não está legalizada 100%, não está lá com o green card, então ela não consegue, como uma cidadã americana, contratar um seguro lá nos Estados Unidos. Então, ele precisa ainda de um amparo financeiro daqui. Então, tem várias vertentes e o produto ele alcança pessoas onde estiver por aí. Né? A proteção financeira é importante para todo mundo e as recomendações que me fazem abrir esses mercados. Essa última viagem que você estava nos Estados Unidos, estava atendendo cliente ou estava passeando? Não, eu estava num reconhecimento e, ao mesmo tempo, em um congresso, que é o MDRT. É um congresso, bacana você falar disso, porque é uma associação internacional. Né? O MDRT ele é o Million Dollar Round Table, é a sigla do MDRT. Ele nada mais é do que uma associação internacional que premia e reconhece os profissionais de seguro de vida ao longo do mundo, ao redor do mundo, com os melhores balizadores do próprio trabalho, ou seja, quantidade de clientes, prêmios pagos, e você estar presente dentro de um congresso por elegibilidade foi algo assim fantástico. Aproveitei para passear, claro, né? Levei a turma lá para passear na Disney, já estava tão pertinho, foi em Miami o congresso, e eu acabei esticando ali para os Estados Unidos, para a parte de Orlando, para poder realizar o sonho da criançada, né? Da meninada, né, Exato. cara? Mas foi um evento super legal, com várias pessoas de vários países, troca de conhecimento, palestrantes já renomados dentro do meio. Então, foi uma fonte grande ali de absorção de conhecimento. É interessante que eu vejo lá na sua rede social algumas premiações que você tem. Uma delas é relacionada a esse que você participou. Exato, uma delas, né? São vários prêmios que as seguradoras disponibilizam. Legal. Você tem prêmios por consecutividade. O que é consecutividade? É quando você, ao período de um ano, consegue ter 3 ou mais famílias protegidas toda semana. Ou seja, é a comercialização da minha parte com os clientes de pelo menos 3 apólices toda semana durante um ano. Um ano tem 50 semanas. Se eu faço isso por um ano, eu sou consecutivo de 50 semanas. Então, eu sou reconhecido por uma viagem nacional. A gente chama de uma viagem de reconhecimento de consecutividade. Então, eu vou ser super bem tratado, vou ficar em hotéis, vou receber troféu, vou receber reconhecimento, vou desfrutar mesmo de um passeio por consecutividade, que é o ato de um trabalho consistente e consecutivo por um ano. Eu já estou quase trocando já de profissão, já, viu? Só dessas premiações já estou pensando em mudar de profissão. O Eduardo, uma coisa que eu acho difícil, cara, dentro da sua área, eu sou vendedor também, por isso que eu falo difícil, porque não é um negócio que você compra por impulso, a pessoa tem que estar ciente, ou seja, eu não diria que é uma venda, você tem que conscientizar a pessoa, né? Você tem que levar ela para o ambiente de entender da necessidade daquele produto, né? Uma coisa é você vender, cara, isso aqui é bom, olha, isso aqui você vai utilizar, tal. Outra coisa não, até porque você tem um contrato, é uma coisa recorrente, né? Não é uma coisa que você vai... Enfim, como que é esse seu contato com o cliente, essa forma de você explicar para o cliente, porque você não pode ser 100% vendedor, né? Você não pode demonstrar que você está ali porque você quer vender.
essa sensibilidade, esse lado humanizado, né? Como que você vivencia isso com seus clientes para você poder, obviamente, mostrar para eles que eles precisam desse serviço? A gente chama de despertar. Esse processo de fazer o cliente entender o trabalho como esse é de despertar, ou seja, eu vou levar informações que muitas vezes ele não pensa sobre, porque vamos combinar, né, Ismael? Quem fica pensando sobre imprevistos, morte, doenças? Claro, tem pessoas que pensam, mas a grande maioria das pessoas estão vivendo no automático, trabalhando bastante para realizar os sonhos, viajar com a família, comprar um terreno, comprar uma casa, estudar os filhos, ou seja, a gente vive e trabalha para isso. E esse tema, ele fica isolado, de canto. A gente brinca muitas vezes, né? Você não está na praia tomando uma cerveja gelada num dia de sol maravilhoso, vendo seus filhos brincar e fala, hoje está um dia excelente para fazer um seguro de vida. Não é uma compra dessa por vontade, né? A gente compra uma viagem dessa forma. Um carro dessa forma. Um carro dessa forma. A gente vai planejar o futuro do filho da educação na escola, na faculdade, dessa forma. Mas comprar o seguro é quando alguém te põe a pensar, que é o que eu faço com os meus clientes, ou quando alguma coisa acontece muito próximo dessa pessoa que faz ele pensar na vulnerabilidade que aquela pessoa passou. Que é um investimento, na verdade, né? E uma proteção aos investimentos, Sim, né? Porque sim. seguro não se faz para ganhar dinheiro, você faz seguro para não perder. Então, o ponto do despertar é uma conversa geralmente agradável, de certa forma, porque eu sempre trato o meu cliente como eu gostaria de ser tratado. Então, eu sou uma pessoa que gosta de deixar o cliente à vontade. Nós iremos falar sobre temas financeiros da família dele. Então, é um trabalho que eu sempre ressalto para o meu cliente de sigilo. Ou seja, eu cheguei em você até o Ismael, mas essa nossa conversa ela se resume somente a nós dois. Tudo que eu e você tratarmos vai se resumir somente a nós dois. Por quê? Porque eu acabo conhecendo pessoas próximas das pessoas que me indicaram. E esse trabalho, muitas vezes, de despertar, Ismael, ele envolve perguntas diretas, perguntas duras, muitas vezes, porque o tema ele não é um tema prazeroso, mas, ao mesmo tempo, fazer o cliente sentir e perceber dores que, muitas vezes, ele nem sabe que ele tem. Então, eu vou fazendo perguntas de cunho informativo e, ao mesmo tempo, de cunho provocativo. Ou seja, em algum momento, eu peço licença para o cliente, muitas vezes, e falo, cliente, um ponto importante, se, porventura, você não voltasse ontem para sua casa, como é que você educa a tua filha, que você falou que é a pessoa mais importante da sua vida e que vai depender ainda, está com 4 aninhos, por mais 20, 25 anos de você? E fico em silêncio, porque o cliente ele precisa se ver numa situação que, graças a Deus, ele não está passando, mas precisa se imaginar nela, porque ele se imaginando nela, ele vai entender o papel daquilo que eu estou oferecendo para ele, que é uma proteção. Então, o trabalho ele envolve uma conversa, muitas vezes, dura, respeitosa, mas reflexiva também, para justamente ele poder perceber dores que muitas vezes ele nem se deu conta que ele tem. E bem humano, né, na verdade, né? Tem que ser, né? Tem você entender a dor do cliente, o que é possível. Às vezes ele tem uma experiência talvez parecida, ou conheça de alguém que já passou por isso, e obviamente acaba entendendo que não é um gasto, é um investimento, né? É uma preocupação importante que vai fazer, como você disse, né? A ele proteger aquilo que ele já tem, né? Exato. O A trabalho não perder, ele é né? isso, né, Ismael? Porque, assim, o que acontece muitas vezes é que o cliente ele guarda dinheiro, quem consegue guardar, porque a gente está num país que tem os desafios de inflação, sim. instabilidade política, independente de partido, você tem, assim, cenários que são fora do nosso controle. O nosso controle, muitas vezes, é trabalhar, fazer aquilo que a gente sabe fazer, com paixão, com engajamento, e prover a família. E as pessoas elas se dão conta que, muitas vezes, a reserva de emergência delas não são para esse tipo de emergência. Porque quando eu pergunto para o cliente, qual é o seu padrão de vida? O cliente fala, Eduardo, para viver a nossa vida aqui, a gente gasta 20, 30, 40, 50 mil, exemplo. Eu falo, ok, você tem reserva de emergência hoje, cliente? Eu tenho sim. Você tem hoje quantos meses desse padrão de vida que você me falou? Eu tenho 1 ano do meu padrão de vida. E aí eu faço uma pergunta para o cliente que é muito direta, que é o seguinte, se você tivesse que falar para mim, cliente, por que você está guardando essa reserva? A maioria das respostas, Ismael, eu estou guardando para eu poder comprar uma casa. Eu estou guardando para poder formar meu filho numa faculdade no exterior. Eu estou guardando para fazer a viagem dos sonhos da nossa família. Não vem uma resposta de imprevisto. E o meu papel, muitas vezes, é falar, ok, cliente, e se você estivesse passando por uma dificuldade de saúde que lhe impedisse de você ter a trabalho, né, a produtividade do seu trabalho, se você tivesse que gastar com medicamentos, de onde você tiraria um dinheiro hoje, por exemplo, 100 mil reais, rápido, para você poder passar por esse imprevisto? Eu pegaria da minha reserva de emergência.
Mas olha que interessante, quando eu perguntei para você o porquê você guardava, você não mencionou um câncer, por exemplo, um AVC, um infarto. Doença. Mas é desse lugar que você vai tirar que você me disse que está reservando para comprar aquela casa, para formar o seu filho. E o seu dinheiro ele vai andar para trás na velocidade muito maior do que ele andou para frente. Sim. E o trabalho desse despertar ele envolve essa conversa franca, uma conversa muitas vezes reflexiva e dura, mas para mostrar para o cliente algumas coisas que ele mesmo vai me dando de informação. Que isso normalmente foge muito daquele cliente que fala assim, viu, me manda uma cotação, né? Faz para mim, não é um orçamento, mas seria exatamente isso. Isso vai muito mais além do que uma cotação, né? Como que é feito isso, Eduardo? Muito além. Ele é um trabalho totalmente consultivo. Existe a possibilidade de mandar cotação? Sim. A cotação, inclusive, vai ser praticamente uma venda que não vai acontecer. Vai perder o tempo o cliente e vai perder o tempo eu também. Nós perderemos tempo. Por quê? O trabalho, Ismael, de um bom consultor de proteção financeira, ele envolve uma série de conhecimentos, desde conhecimento tributário, com questão de inventário, que é composto por várias alíquotas, né? O inventário é aquela soma de impostos e um processo muito doloroso que uma família precisa muitas vezes passar para deixar aquele patrimônio do falecido nas mãos dos herdeiros, esposa, filhos. Então, envolve muitas vezes numa conversa de saber qual é o patrimônio desse cliente, qual é o regime de comunhão que o cliente se casou, separação total, inventário tem um viés, comunhão universal é outro viés, comunhão parcial de bens é outro viés. Existe a possibilidade de você proteger padrão de vida e, para isso, eu preciso entender com o cliente quais são as contas que ele paga, quais são os compromissos que ele tem. Ou seja, a conversa é muito ampla, envolve saber a saúde do cliente, porque o que compra seguro de vida é saúde. A seguradora ela sempre quer comprar o baixo risco para ela. Então, envolve em saber se o cliente é saudável, se ele toma medicamentos, se ele tem algum histórico importante familiar. Então, ele é um trabalho vasto. E, no final das contas, uma cotação ela não vê todos esses detalhes. Eu vou mandar uma proposta num achômetro, o cliente vai olhar e vai falar, ué, mas por que aqui tem 100 mil? E ele vai depois me perguntar, então é mais fácil eu estar com ele para mostrar o porquê que é 100 mil. Por que essa cobertura aqui são 2 milhões? Eu preciso estar com o cliente, porque eu desenho aqueles 2 milhões por uma necessidade que eu descobri numa conversa. Se eu só faço uma cotação, eu simplesmente estou mandando uma proposta que não tem nenhum valor. Tem um valor, lógico, financeiro da proposta, mas nenhum valor de emoção para o cliente, de razão, e o cliente simplesmente não vai entender e vai buscar preço. E o preço, na verdade, depois ele vai pagar por não ter escolhido um produto correto para a família dele. Você fala disso, eu lembro, a gente está aqui em Piracicaba gravando esse podcast aqui em Piracicaba, e a gente tem um amigo, Juliano Piton, que é dono de uma franquia de academias. Ele é dono da Biorritmo aqui em Piracicaba. E lá na academia, as pessoas por hábito, né, passam na academia, passam na frente e perguntam, né, quanto que é a mensalidade? Essa é a pergunta de todo mundo. E eles não falam quanto é a mensalidade. Então, ou seja, para você ter o valor da mensalidade, você precisa conhecer a academia, você precisa saber do que a academia oferece, enfim. E esse é um modelo que eu acho que é o modelo correto, porque quando você dá o preço ou quando você manda a cotação, ele vai mencionar de acordo com o que ele, com os paradigmas, com as filosofias, com o que ele entende, né? Agora, uma vez que você consegue sentar, discutir, ou você consegue entrar e ver e receber ali um atendimento, muda totalmente. Eu, por exemplo, tinha eu acho que essa mentalidade do seguro de vida ainda, eu acho que ela é muito presente no modo geral, aquele seguro do banco, sabe? Do tipo assim... Sim, total. Não, eu acho que se você falar assim, olha, indica um colega aí para eu visitar. Mas o que ele faz? Ele é vendedor de seguro. Pelo amor de Deus, eu não... Né? Agora, se você conseguir sentar ali e, de repente, conversar, né? Explanar um pouco mais, eu acho que consegue mudar, assim, a cabeça de muita gente. Inclusive, falando em mudar, eu vejo que você sempre está reunido na rede social sua, né? A gente normalmente vai na rede social do nosso convidado. Grupos de palestras, network, enfim, você ministra palestra também, você participa de eventos, como que é isso? A gente acaba, pela bagagem que temos e pelo sucesso da trajetória, acaba sendo demandado muitas vezes pela própria seguradora, onde outras equipes, agências, porque a seguradora ela tem uma estrutura por baixo dela, como se fossem agências, fazendo uma analogia com banco, mas são agências de seguro, ou seja, você tem profissionais trabalhando dentro dessas agências.
E como a gente tem um nome já respeitado dentro do segmento, algumas agências ou colegas acabam nos demandando para nos dar a possibilidade da gente ensinar as boas práticas, ou seja, qual é o caminho que o Eduardo faz que tem um sucesso, que poderia ser sucesso para os outros colegas também. Então, a gente é convidado para fazer trabalhos de treinamento, ou seja, o que você faz com o seu cliente, de que forma que você faz, por onde você conduz, o que faz você ser diferente da grande maioria dos profissionais. Eu vou lá e compartilho isso com a fim de realmente ajudar a desenvolver essas pessoas. Que eu acho que isso é a melhor coisa que existe, né, Eduardo? Não tem coisa melhor do que você investir em pessoas, né, cara? Exato. É maravilhoso aprender, claro, né? Eu aprendi com Sim. alguém também, com muitos alguéns ao longo da vida para poder fazer o que eu faço aí com excelência. Mas você poder passar isso também, ensinar os outros para que tenham trajetórias parecidas ou melhores, é algo que você fica realmente lisonjeado. É um privilégio grande. Eu me sinto assim feliz de poder estar ajudando. Isso realmente é algo que eu gosto de fazer. Já fiz isso ao longo da carreira aí como treinador de vendas na outra empresa, fazer esse trabalho a nível nacional e depois a nível América Latina. Então, hoje, poder ensinar aí os colegas ou compartilhar um pouco do que eu sei é maravilhoso. E, no final das contas, eu vou ter agora aí, daqui 2 semanas, lá em São José do Rio Preto, fazendo exatamente isso, com uma equipe ali, mais ou menos umas 15 pessoas, compartilhando o que eu faço, a forma que eu faço, para poder realmente ajudar eles a fazerem da mesma forma. Cara, eu não sei você, mas quando alguém me pede ajuda, do tipo assim, Ismael, você consegue me ajudar com isso, no sentido de conhecimento? Eu estou abrindo um negócio e eu vejo que você conhece um pouco dessa área. O que você me... Cara, me dá uma alegria tão grande. Tipo assim, você está falando, eu estou lembrando de um colega ele é de Florianópolis. E ele tem uma agência de marketing, a gente tem uma agência de marketing também. E ele me mandou mensagem para mim, conheci ele num evento lá em Floripa. E ele falou assim, Ismael, eu tô montando isso de podcast, eu queria que você falasse do seu setup, você não consegue? Eu falei, cara, para ontem, o que você precisar, eu te ajudo, né? E às vezes acaba até havendo algumas questões do tipo assim, quanto que você cobra, sabe? Eu tô começando agora, eu falo, cara, eu não te cobro nada. Porque às vezes o você fazer, você ajudar, ele te dá muito mais... Ele é muito mais gratificante do que se você estivesse cobrando, sabe? Exato. Eu adoro quando o cliente fala assim para mim, Ismael, eu precisava tratar uma foto, que lá na agência acontece muito isso, né? Eu precisava tratar uma foto, eu precisava de uma arte assim, assim, assado. O que você precisa? Não, é que eu vou dar uma palestra, vou fazer isso, eu vou dar um curso, eu precisava de um post. Tem muito disso na agência, né? Que a gente trabalha com marketing digital. Exato. Aí eu falo assim pro cliente, me manda foto, me fale o tema, o que você vai fazer e tal, eu faço para você. Não, mas você não vai me mandar o valor? Me manda para eu fazer. Eu mando, aí o cliente fala, quanto que é? Eu não é nada. Cara, esse não é nada, tipo assim, ele é muito mais gratificante do que se ele me pagasse o valor do serviço. Claro. E obviamente que a gente cobra, é um serviço que a gente vende, Sim. mas essas pinceladas, sabe, que você às vezes ajuda um aqui, ajuda outro ali, cara, isso me dá um prazer tão grande e eu acho que é o mesmo caso que você, né? E acaba acontecendo o seguinte, né? Alguns clientes e colegas de trabalho já têm me falado, Eduardo, por que você não formata um curso e não vai aí para o marketing digital? Porque isso já me agregou tanto, agrega para as pessoas, eu percebo que você tem um respeito, uma credibilidade aí no seu mercado, com seus colegas, com clientes. Por que você não formata e faz um produto digital? E é algo que, assim, às vezes, claro, eu reflito, mas como você falou, eu faço muito por prazer, né? Realmente, você vender o teu tempo para ajudar as pessoas é maravilhoso. Então, é algo que eu fico realmente muito grato de fazer. Quando você... Cara, eu sou um cara de fé, todos me conhecem. Quem me conhece sabe que eu sou um cara, assim, que tenho princípios e embasado naquilo que eu creio. Então, eu acredito que quando você consegue semear na vida de alguém, você vai colher de alguma forma, sabe? Mesmo a gente trabalhando, a gente recebendo por aquilo, a gente também está fazendo o bem, a gente está ajudando, mesmo recebendo, né? Exato. Então, eu acho que quando você pode ajudar, enfim, às vezes até fora daquilo que a gente conhece, né? Às vezes não é muita área. Às vezes hoje mesmo um cliente falou para mim, olha, eu estou começando assim e não era do meu segmento. E aí o cliente acha que por eu trabalhar na área digital, ele vai me atender. Aí eu digo, olha, eu não atendo, mas... Se você precisa de um profissional, procura aqui, procura ali, faz isso, faz aquilo. Às vezes a pessoa ela nem pediu opinião, mas eu tô ali, não, vai aqui, é melhor, eu não sabia, tal. Você falou, eu lembrei de uma história. Você é o convidado e agora eu vou contar uma história aqui. Claro, quero ouvir. Um cliente me pediu um orçamento para eu vender um curso, que lá na agência a gente tem os cursos de odontologia.
E aí projetou o curso, um curso caríssimo. Eu acho que ao todo eram 22 alunos, era quase R$500 mil. R$25 mil cada aluno. Perfeito. O curso. Cara, eu tenho muita experiência com esse curso. E eles estavam atrás de mim para eu poder entrar no projeto deles e fazer um negócio alavancar. Quando eu fiz a reunião com o pessoal, eles me pediram opinião. Eu falei, gente, eu vou falar para vocês a realidade do que eu vivo, tá? Por favor, entenda. O curso parou depois que a gente terminou a reunião. E falou assim, Ismael, você abriu a nossa mente porque a gente não estava conseguindo vender o curso. A gente já estava com um prejuízo muito grande desse curso. E nós chamamos você para contratar você, para você fazer o nosso negócio. E assim, até a galera que estava comigo na agência falou assim, nossa, cara, mas você foi fazer reunião para ganhar e você deixou de ganhar. Eu falei, não, porque eu fui realista, eu falei a verdade. E aí terminou assim a reunião dizendo assim, cara, tu ajudou a gente pra caramba. E aí quando acabou a reunião, enfim, eles não tinham conseguido colocar alunos ainda, já tinha gastado investimento com outras questões. Mas o curso em si não tinha startado ainda. Aí depois me chamaram para uma reunião para me colocar como consultor nos próximos cursos, porque eles viram a sinceridade que eu tive em falar para eles, né, a minha experiência. Ou seja, você ajudou a gente. Porque se eu estivesse pensando no negócio, eu ia dizer, não, vamos fazer isso, faz aquilo. Eu vou vender, sou vendedor, eu dependo daquilo. Mas isso foi muito gratificante, que eu acabei falando a verdade, como sempre, e acabei ajudando eles. E agora tá para a gente fazer um contrato aí para começar a atender eles também. Mas esses rumos que tomam as coisas são interessantes, né? Porque, por exemplo, eu tenho clientes meus, quando eles me vêm falar com eles, da convicção que eu falo, aquilo que eu vendo, entre aspas, eles falam, Eduardo, alguns deles, né? E de segmentos diversos, nada a ver com seguro de vida. Eduardo, você conseguiria vir na minha empresa, bater um papo com a minha equipe de vendas e passar essas e essas mensagens para segmentos de saúde, para segmentos de escritórios? E eu acabo ficando feliz também, porque eu falo, poxa, meu trabalho, eu venho aqui para uma missão e ele gera outras missões. Então, isso realmente é gratificante. Que é a sua experiência. Que exatamente, que é a experiência que vem da jornada toda, né? Da minha carreira toda, independente de estar nesse mercado ou em outro. Me fale uma coisa, a gente quando vai oferecer um produto para um cliente, a primeira coisa que eu faço é procurar saber se ele já tem aquele produto que eu vou oferecer. Claro. Obviamente, quando ele não tem o produto, eu tenho mais liberdade para poder oferecer, porque eu sei que ele não tem. No seu caso, quando você vai falar de seguro, quando você vai fazer uma consultoria e o cliente já tem o seguro, me fale como que é isso. Eu fico feliz quando ele já tem o seguro e parabenizo ele, inclusive. Eu falo, parabéns por ter tomado uma decisão tão inteligente e parabenizo até o colega que fez a venda, porque eu falo, alguém já te despertou. O meu trabalho aqui é entender o que você fez de seguro, por qual motivo te levou a fazer o seguro, ou seja, eu preciso entender se tinha alguma circunstância naquele momento. Às vezes a pessoa fala, eu tive filho pequeno naquele dia e acabei procurando um seguro, eu tive um ganho no meu salário, acabei aumentando o meu padrão de vida e passei a ter que proteger esse padrão de vida. Mas, geralmente, eu fico feliz quando o cliente tem um seguro contratado, porque ele já é um cliente que a gente chama de despertado. Ou seja, o meu trabalho, muitas vezes, ele é até menos dificultoso porque alguém já fez o trabalho que eu faria, que é despertar. Então, o meu trabalho é mais uma avaliação de apólice, uma atualização de cenário, que o cliente ele pode ter mudado renda, ele pode ter aumentado o patrimônio, ele pode ter tido mais filhos. Então, o meu contexto é de entender o que levou ou o que levaria ele a fazer alguma coisa adicional. E quando não tem, por um certo lado, é um oceano azul, mas, por outro lado, você tem que fazer todo o trabalho de despertar alguém que nunca foi despertado. Então, o ter seguro é bom. Realmente, eu fico feliz quando tem e parabenizo. E muitas vezes o meu trabalho, Ismael, acho que esse é um ponto importante, é reconhecer o trabalho bem feito, se, claro, ele estiver bem feito, e falar, cliente, eu seguiria com a policy do jeito que ela está. Eu não mudaria em nada, fica aqui o meu cartão, a gente pode conversar num outro momento, mas o produto que você tem atende à sua realidade hoje, às suas necessidades hoje. E sim, encerro a conversa, aperto as mãos e vida que segue. É que geralmente tem algum apontamento a fazer. E aí, meu trabalho é fazer esse apontamento, e se o cliente vai fazer ou não, mesmo já tendo um seguro, é uma decisão única e exclusivamente dele. Você falava sobre a questão do cliente, quando ele tem o seguro, ele é segurado com alguns tipos de doença, né? Sim. E aí, uma vez que você, obviamente, mostra para ele essa vantagem, ele fala para você, mas eu já tenho o plano médico, plano de saúde. Sim. Qual que é a diferença? Eu queria que você detalhasse, você já falou alguma coisa sobre isso, claro. Mas
o seguro não é só por quando a pessoa falece, enfim, ou quando ela fica inválida. Exato. Eu queria que você explicasse a diferença de quem tem um plano médico com esses adendos que a seguradora oferece com relação a algum tipo de acidente. Claro. O plano de saúde, ele visa dar estrutura, acesso da porta do hospital para dentro, de forma bem simplista. Ou seja, acesso aos médicos, acesso aos medicamentos dentro do hospital, acesso à estrutura hospitalar, quarto, enfim, UTI. Esse é o papel do plano de saúde. O papel do seguro é dar recurso financeiro, que a gente fala da porta do hospital para fora. Então, vamos pensar o seguinte, você citou aí uma doença, por exemplo. A pessoa, muitas vezes, usando um exemplo do câncer, tem um diagnóstico de um câncer, ela tem o plano de saúde, então ela vai se internar dentro do hospital, ela vai ter acesso com determinado médico, ela vai ter acesso, muitas vezes, a determinados medicamentos, embora em outras possibilidades, alguns medicamentos não são cobertos. Só que esta pessoa que está passando por isso, hoje grande parte das pessoas no Brasil são pequenos, médios empresários, profissionais autônomos, liberais. Essa pessoa que está passando por essa doença, ela não tem, naquele momento, a renda dela sendo gerada, porque ela está incapaz pela saúde. E nessa hora que o seguro ele entra. O seguro ele sempre vai dar recurso financeiro para pagar aquelas contas que continuam chegando, mesmo que o cliente não esteja trabalhando. A gente sabe que a escola do filho chega, que o aluguel chega, que a conta de luz, de água, enfim, os financiamentos, cartão de crédito vão continuar chegando. E é nessa hora que o papel do seguro ele se faz, porque ele cobre algo que o plano de saúde não cobre, que é a estrutura financeira do cliente. A estrutura hospitalar, o plano de saúde está dando todos esses acessos. Mas o plano de saúde ele nunca vai dar dinheiro para você pagar a escola do seu filho, para você pagar suas contas. E o seguro vai. Então, plano de saúde, porta do hospital para dentro, seguro de vida, porta do hospital para fora. Ambos são complementares e papéis totalmente diferentes. É interessante que você falou lá no início sobre a cultura de você proteger o carro, proteger a casa, proteger a residência, mas é a vida que protege esses bens. Ou seja, se você colocar na escala, a vida vem primeiro, né? Porque se você não tiver a vida, como que você vai sustentar esses seguros, né? Exato. Então, assim, a pessoa pensa na saúde, mas o que faz ela pagar o plano de saúde é o trabalho, é a renda que ela tem. E o plano de saúde não cobre a renda dela. Exatamente. Então é mais ou menos isso, a analogia. A gente pega, por exemplo, um seguro de carro ou um seguro de uma residência, apartamento ou casa. Eu sempre faço uma pergunta para o cliente. Cliente, por que você tem esse seguro? E eu já sei mais ou menos o que ele vai me responder. Puxa, porque vai que eu sinistro o meu carro, é minha ferramenta de trabalho, a minha casa é onde eu moro. E eu faço uma pergunta, cliente, é certeza que um dia você vai bater o seu carro ou é uma possibilidade? O cliente, que é, obviamente, informado, ele vai falar, é uma possibilidade. É certeza que seu apartamento vai pegar fogo ou ser roubado ou é uma possibilidade? Ah, Eduardo, é uma possibilidade. É certeza que um dia todo mundo vai falecer ou é uma possibilidade? Não, todo mundo vai falecer, Eduardo. Mas olha que interessante, você tem o seguro do seu carro, que é uma possibilidade, o seguro da sua casa, que é uma possibilidade, e o da única certeza que nós temos, que é universal, inclusive, que é o falecimento, você não tem. E quando o cliente fala, puxa, realmente, você tem razão, eu vou para o viés das coberturas em vida, porque eu estou falando de cobertura de falecimento, que é uma certeza. Se a pessoa vai ter uma doença, se ela vai ter uma invalidez, são também possibilidades. E aí eu faço uma analogia que eu gosto muito, né? Quem está aí nos assistindo com certeza vai concordar comigo, que é o seguinte, para entender as coberturas em vida, é simplesmente fazer uma analogia. Se todo mundo tivesse, Ismael, uma máquina de imprimir dinheiro em casa, e essa máquina, o seu único trabalho, é todo dia primeiro ligar ela, você vai apertar um play, um start nela, e ela vai começar a imprimir diariamente, lentamente, nota de R$200, que é a nossa maior nota. Então, ela vai imprimindo aquele dinheiro, você programa todas as suas contas para o último dia do mês, e chega lá no dia 30, você abre esse escritório onde está essa máquina, e pega dessa máquina de dinheiro, supostamente R$20 mil, R$10 mil, R$30 mil. Eu sempre faço uma comparação com o padrão de vida do cliente. Então, se o cliente fala que o custo de vida dele é 30 mil, eu falo que a máquina imprimiu 30 mil ao longo de 30 dias. Ele vai pegar esse dinheiro da máquina, pagar todas as contas, apertar a máquina de novo e no mês seguinte fazer isso sucessivamente. Ou seja, o único trabalho dele é esperar essa máquina imprimir dinheiro, pegar o dinheiro, pagar as contas e viver. Não tem outro trabalho. Aí eu falo, cliente, se você tivesse uma máquina como essa máquina não existe, e um seguro para se caso essa máquina quebrasse, esse seguro da outra máquina novinha,
para que você sempre tenha dinheiro impresso por uma máquina, você faria um seguro? A resposta, quem está nos assistindo vai fazer sim. Com certeza, eu faria esse seguro, porque, puxa, máquina paga minhas contas. E eu falo, você sabe qual é a marca dessa máquina? E o cliente fica ali meio, a marca, né? A vida, eu falo, a marca é Ismael, a marca é Eduardo. Porque a gente imprime o dinheiro fazendo o quê? Trabalhando. E a gente trabalha com o quê? Com a saúde. Se eu não tiver saúde, eu não consigo trabalhar. Ou seja, a gente negociando, a gente fazendo o nosso trabalho, a gente imprime lentamente o dinheiro ao longo do mês, que é o mesmo trabalho da máquina. Só que a gente não se vê dessa forma. Por quê? Porque ninguém fez uma analogia como essa e mostrou que a máquina somos nós. Então, o seguro da proteção em vida, diagnóstico de doença, invalidez, que são todas as coisas que nos impedem de trabalhar, ele protege essa máquina, que é quem paga tudo. Quem paga o seguro do carro, quem paga a educação dos filhos, quem paga o padrão de vida. Então, é uma analogia interessante, simples, que faz o cliente entender a importância. E que, muitas das vezes, hoje a gente se depara muito, por exemplo... Eu tive um colega que a esposa teve um problema grave de saúde, um câncer, e aí ele vendeu, é empresário inclusive, vendeu um dos seus patrimônios e a doença foi avançando e ele foi vendendo, né? Enfim, contratou um hospital em São Paulo, um valor altíssimo. Depois que aconteceu todo esse episódio, ele perdeu a esposa, infelizmente, acabou... a empresa veio a decair porque foi abrindo mão dos patrimônios, investindo, aquela coisa, né, cara? Tipo, né, enfim, investe tudo que tem, né? Quando tem esse investimento, né, vamos dizer assim, quando a família tem patrimônio e tal e tudo mais, ainda, no meu ponto de vista, né, você tem algum tipo de recurso. Mas hoje o que você vê muito é vaquinha online na internet, pessoas tentando custear tratamentos, enfim, que muitas das vezes essas pessoas não tiveram consciência, né, de que talvez uma pequena parcela, uma pequena mensalidade dentro de um plano ali de vida financeira resolveria talvez, ou salvaria talvez até alguém, um ente querido, alguém na família. E eu acho que esse assunto é um assunto que as pessoas precisam falar mais, porque muitas pessoas não fazem nem ideia que o seguro de vida pode dar assistência a inúmeros tipos de doenças, que muitas das vezes são doenças que vêm de família, né? Que são aquela coisa que está dentro da genética familiar. Sim. E que, obviamente, uma vez que você entende que existe uma possibilidade, eu acho que é mais ainda que a pessoa tem que pensar nisso. Né? É que é um tabu falar sobre isso, principalmente numa cultura onde não se fala sobre esse tipo de trabalho de proteção financeira. Às vezes a gente escuta do cliente, Ismael, eu não quero falar disso porque isso pode atrair. Aí eu penso por outro lado, então, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser milionário, me aposentar e viver de renda. Puxa, então se eu ficar repetindo para mim mesmo que eu vou ser milionário, também vai atrair. Então, por que a gente não faz isso? Ou seja, o falar sobre não atrai nada, simplesmente te prepara, te dá informação para você tomar ações. Você falou de, por exemplo, venda de patrimônio, a gente não vai longe. Piloto de Fórmula 1, famosíssimo, passou por um acidente e a família vem ao longo dos anos vendendo milhares em reais e dólares, enfim. Fez até vaquinhas, inclusive. De patrimônio, exatamente, né? Ator de Hollywood passando por uma doença degenerativa, abrindo mão de patrimônio, porque não está mais fazendo filme e simplesmente a renda não está mais entrando e o padrão de vida continua lá. Até aumentou, porque agora tem cuidador, ou seja, não são mais só as contas que tinham. E uma coisa que impacta muitas vezes, né, Ismael, são as pessoas que são os meros mortais, né? Porque, lógico, um piloto de Fórmula 1, um ator de Hollywood são esferas financeiras muito grandes. Mas as pessoas, às vezes, não entenderem que se impacta essas pessoas, como é que não impacta elas? Às vezes eu escuto o cliente falar assim, Eduardo, mas se eu vier a faltar, eu simplesmente, meus pais vão ajudar, meus irmãos vão ajudar. Eu falo, cliente, você tem um custo de vida hoje de R$30 mil para você girar a vida dos seus filhos, para você girar a vida da sua família. Então, você está me dizendo que seus pais hoje, na velhice deles, na terceira idade deles, vai assumir esses 30 mil que você gasta por mês e vai prover a sua família? Eu sei que eles vão afetivamente acolher a sua família, mas financeiramente chega a ser um absurdo. Então, o seguro ele vai dar esse recurso financeiro que vai sobrecarregar alguém, algum familiar, algum amigo, dificilmente vai assumir uma conta como essa. Né? Uma pergunta que às vezes eu faço para o cliente, que quando fala assim, Eduardo, o meu colega falou para eu não fazer um seguro de vida.
eu falo, eu respeito a opinião, eu acho que você tem que escutar o seu amigo, afinal, é um grande amigo seu, mas faz uma pergunta para esse colega que está dizendo para você não fazer o seguro de vida, que é o seguinte: colega, se eu vier a faltar hoje, falecer, você assume a educação do meu filho de 4 anos até a faculdade? Se ele falar que sim, realmente, não faz o seguro. Se ele titubear, o conselho do seu amigo não foi bom. Se eu tiver uma doença, você paga minhas contas todas, 10 mil por mês? Se o seu colega falar que sim, realmente, não faz o seguro. Se ele titubear, é um conselho não bom. Então, o trabalho ele vai muito nisso, né? De as pessoas realmente ver o óbvio muitas vezes. E o óbvio, às vezes, não está tão óbvio, né? E o que a gente escuta muito é daquela seguinte questão. Cara, depois que eu morrer, eu não quero nem saber, já não vou estar mais aqui mesmo, né? É aquela conversa assim de... Viu, morreu, enterrou e acabou e tal. E aí quando você vê, por exemplo, pessoas que perderam alguém que era provedor, e aí depois você vê aquela viúva com os filhos ali, da noite pro dia falta, e aí eu já tive, né, infelizmente, de ter que socorrer, né, situações assim, né, dentro da própria família. Então eu acho que as pessoas precisavam entender mais sobre isso, né? Que eu acho que deve ser talvez o maior desafio seu, né, nesse sentido, por conta dessa cultura que o brasileiro tem de que, né, morreu, enterrou, aquelas frases prontas de efeito, mas são pessoas que nunca passou por situações assim, né, Eduardo? Exato, e morrer é caro. Sim. Inventário é caro. Sim. Jazida é caro. Cremar é caro. Enterrar é caro. Hoje em dia a gente mora e vive num mundo capitalista, tudo é monetizado. Ou seja, não é morreu e está tudo bem. Mas e o seu filho que tem ainda, né, que viver sem poder gerar receita, porque é muito pequeno, é incapaz, sua filha, e sua esposa que hoje contribui com 30% da renda, mas você era 70%. Não é simples assim, falar, se morrer está tudo certo. Muito pelo contrário, sempre gera impacto para alguém. Inclusive, muitas vezes, Ismael, a pessoa pode ser, por exemplo, a esposa do lar, ou o marido do lar, e a mulher provedora ou o marido provedor. Só de falecer, mesmo que não traga renda, dependendo do regime de comunhão do casamento, dependendo do patrimônio que se tem, naturalmente uma pessoa do lar ela gera despesas de inventário também, porque o patrimônio ele é comum aos dois. E inventário é uma soma de impostos que vai incidir sobre essa família para ela poder ter acesso àquilo que teoricamente ela já tem, né? Nós já moramos nessa casa. Sim, mas legalmente falando, para a pessoa que faleceu deixar essa casa para alguém, esse alguém vai ter que pagar um inventário para ter direito à parte da falecido. E isso é oneroso. Muitas vezes as famílias não têm recurso financeiro, os bens ficam bloqueados, as contas ficam bloqueadas, e as pessoas falam, mas é só vender um patrimônio. Sim, desde que se pague o inventário para isso. O inventário é um percentual do patrimônio. E às vezes a família não tem dinheiro, liquidez naquele momento, livre de bloqueio judicial para poder pagar o inventário. E fica tudo amarrado. E é interessante que, assim, as pessoas só vão mudar se elas tiverem acesso à informação, né? Conscientização, porque esse é um trabalho que você faz que a pessoa ela só vai dar conta se ela for conscientizada dos problemas que ela vai enfrentar se acontecer alguma fatalidade ou situação desse tipo, né? Informação é poder, né? Você tem Sim. informação, você consegue pensar em coisas que porventura você não pensaria sozinho e tomar decisões inteligentes. Fazer um seguro para proteger a família, proteger os seus bens, é a coisa mais inteligente que existe, porque, vamos de novo, né, Ismael? Quando eu pergunto para o meu cliente, se você tivesse que falar para mim qual é a coisa mais importante da sua vida, quem tem família, raríssimas exceções, vai falar, é a minha família, é a minha esposa, é o meu marido, são os meus filhos. Para quem não tem filhos, ou esposa ou marido, vai falar, é a minha empresa, são os meus negócios, é a minha saúde, para eu me manter. Ou seja, eu estou falando daquilo que geralmente é a coisa mais importante para a pessoa sempre. Então, não tem como você fechar os olhos por um tema desse, diante de um profissional não entender o óbvio. Ou seja, não entender que aquilo que você está fazendo é para proteger aquilo que ele mais ama. Seja ele mesmo, seja a empresa dele, seja a família dele. Então, a pessoa precisa receber o Eduardo para poder pensar sobre isso, porque sozinha ela não vai pensar. E vou falar para o seu homem manja, viu? A gente teve uma reunião antes aqui do nosso podcast e eu posso te garantir que você vai ficar bem esclarecido com relação a esse tema. Você que não é inscrito no nosso canal ainda da Atual Podcast, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e também no Instagram, onde nós vamos estar compartilhando alguns cortes
desse episódio. Quanto tempo nós estamos de podcast, Vinícius? 55 minutos. Estamos aqui do final, aqui, quase no final aqui, faltando... Você que está acompanhando a gente, mais uns 15 minutinhos aí. Nós vamos estar encerrando esse episódio, mas vamos estar aqui ainda com algumas perguntinhas que a gente fez uma pauta bem bacana. Nesses anos que você vem trabalhando dentro da proteção financeira com seguro de vida, enfim, já teve algum episódio de você pagar algum benefício para algum cliente seu? Sim, Ismael. E eu falo que essa é a parte mais triste do trabalho. Você pagar um benefício que nada mais é do que a promessa que você entregou para o seu cliente lá quando ele contratou, ou seja, cliente, se algum dia você tiver um imprevisto, essa cobertura vai ajudar a tua estrutura financeira, vai ajudar a manutenção do padrão de vida, vai ajudar a prover o filho. Ou seja, o êxito do trabalho ele é sempre numa hora ruim do cliente. Então, eu falo que o êxito do trabalho está ligado a um incidente triste. E eu já paguei alguns benefícios de doença grave, câncer principalmente, já paguei vários benefícios de câncer, fraturas de ossos, já paguei internação hospitalar e infarto agora recentemente, paguei um infarto, né, através, lógico, da seguradora, não é o Eduardo que paga, mas o Eduardo é a porta do pagamento. E, ironicamente, o primeiro benefício que eu paguei foi um câncer da minha esposa, Ismael, que foi, assim, um golpe duríssimo. Minha esposa é uma das pessoas mais saudáveis que eu conheço, uma pessoa que faz exercício todos os dias, uma pessoa para frente, uma pessoa religiosa, uma pessoa otimista. E sem nenhum sintoma, ela acordou num dia para o outro, foi buscar uma biópsia que, na visão dela e da médica, seria algo assim, simplesmente para tirar da cisma, e descobriu um câncer já com metástase, era na região da tireoide. E aí vem várias surpresas, né, Ismael? Vem as surpresas de gastos com imprevistos, que é justamente o que eu vendo para precaver. Então, a gente paga ali de plano de saúde um valor importante, algo em torno de R$3.000, e em 5 dias gastamos aproximadamente R$40.000, porque pelo convênio é daqui a um mês e no particular é amanhã. E nessa hora que você tem um imprevisto, você não quer esperar. A doença está correndo contra o tempo, a vida está correndo contra o tempo. E o primeiro sinistro, o primeiro aprendizado com pagamento de sinistro, ironicamente, foi com a minha esposa. E só para você entender o senso de urgência, porque algumas pessoas às vezes falam, né, Ismael? Ah, Eduardo, eu vou ver isso para o ano que vem. Ah, Eduardo, eu te procuro, essa é melhor, eu te procuro quando eu precisar. A minha esposa, eu fiz o seguro dela em julho de 2022. Ela descobriu o câncer em novembro de 2022. 3 meses e meio após a contratação. Só para você entender o senso de urgência de uma contratação de seguro, a cobertura de diagnóstico de doenças graves, depois que você contrata, ela passa a valer depois de 90 dias, que a gente chama de carência. A carência do seguro da minha esposa, desta cobertura especificamente, deu em outubro, meados de outubro de 2022. O câncer dela foi descoberto 3 semanas depois que tinha acabado a carência. Ou seja, se fosse descoberto dentro da carência, ela não teria recebido o valor, que ela recebeu um bom valor, e se foi depois, como foi o caso, veio o valor que nos amparou e recuperou, de alguma certa forma, aquele valor que nós tínhamos gasto. A gente gastou 40 mil em 5 dias, pagando um plano de saúde próximo de 3 mil. Então, esse aprendizado e, de certa forma, né, o exemplo da minha esposa, que graças a Deus ela está bem, ajuda muitas pessoas a entender que o imprevisto não acontece com uma pessoa lá na Austrália, uma pessoa lá do outro lado do mundo, ele acontece na sua casa e de forma inesperada. A minha esposa é contra as possibilidades de um sinistro, se você for pensar pela lógica, exercício, positiva, come direitinho, uma pessoa religiosa, e foi o primeiro sinistro que eu paguei de um câncer. Né? E você falando isso, parece que a gente, quando fala sobre isso, já ouvi, enfim, né, quando a gente fala sobre questão de seguro de vida, a pessoa fala assim, eu prefiro guardar o dinheiro na poupança, porque a poupança rende, né? Uma vez que você paga o seguro e você, obviamente, você paga para não usar, né? Eu não sei se essa frase ela faz sentido, porque o plano médico, as pessoas usam essa frase, né? Sim. Eu pago para não usar. E que, obviamente, numa situação dessa, se você tivesse essa filosofia de prefiro fazer uma poupança, você não teria custeado zero praticamente no tratamento. Exatamente. Dela, né? A minha esposa, Ismael, ela pagava, e vou ser muito claro, porque minha esposa, embora o trabalho tenha sigilo, mas aqui eu estou falando da minha esposa, né? Eu tenho total autorização para falar sobre isso. A minha esposa pagava de seguro, e cada caso é um caso, porque, de novo, é um trabalho personalizado, ela pagava R$375 por mês. E essa mensalidade dava a ela
uma cobertura numa doença grave, uma cobertura numa internação, numa invalidez, numa fratura, e a mim, na falta dela, que graças a Deus, né, ela está com a gente e tudo mais, está bem de saúde, um valor de falecimento, R$ 375 por mês. Este valor de R$ 375 por mês, que ela pagou por 3 meses, né, mal pagou a 4ª parcela, deu a ela no diagnóstico da doença R$ 200 mil por ter descoberto um câncer. Que é um dinheiro que ninguém quer usar, de novo, né? Eu pagaria 200 mil para minha esposa não ter doença, se fosse uma escolha. Mas se você falar, Eduardo, você pagar 40 mil do seu bolso, receber 200 mil da seguradora, deu um alívio? Muito alívio. Porque senão eram os meus 40 mil que foi suado guardar, né, conquistar através do meu trabalho e que foram embora em 5 dias. Do descobrimento da doença da minha esposa até operar ela, 40 mil em 5 dias. Dificilmente alguém guarda 40 mil em 5 dias, mas você gasta no imprevisto, se não mais, um valor como esse. Então, uma cobertura dessa, se a gente fizer uma conta contrária, né? Quanto que eu teria que depositar por mês, que seria o olhar da Previdência, ao longo de todo o tempo, ao longo de vários meses, ao longo de vários anos, para chegar nos 200 mil reais? Você vai chegar em números aí surpreendentes, Ismael. 30 anos guardando 375 reais para mais. Eu nem fiz a conta, mas eu sei que é mais de 30 anos. Para você guardar 375 reais por mês e atingir 200 mil. Ou seja, o dinheiro da Previdência, ele é aquele dinheiro que, se tudo der certo, se você tiver disciplina financeira, se você tiver saúde, principalmente, para poder trabalhar, ganhar dinheiro e pagar uma Previdência, se tudo der certo, esses 375 ou 500 ou 1.000 reais, lá na frente eles vão virar uma montante. E a pergunta que eu faço para o meu cliente quando ele fala, não é melhor eu fazer uma Previdência, Eduardo? Eu falo, cliente, é o seguinte, você consegue me garantir que pelos próximos 10, 15, 20, 30 anos você vai ter saúde para gerar renda e pôr nessa Previdência para lá na frente você pegar esse valor que você gostaria? Me diz se tem certeza que você consegue. A resposta geralmente é impossível falar isso. Eu falo, é aqui que está a importância do seguro, porque o seguro ele é um dinheiro amanhã. Independente do quanto você acumulou, você recebe o que está na pólice. Se você vier a faltar, Deus livre guarde, com 3 semanas, uma parcela que você pagou vai deixar o valor que está na pólice, que pode ser 1 milhão, pode ser 500 mil, mesmo que você não tenha acumulado isso. É assim que é o seguro do carro. Você paga uma fração do carro, sinistrou o carro numa perda total, com aquela parcela, que é uma parcela fracionada do que é o montante do carro, vai lhe dar um carro novo. O seguro é isso, dinheiro imediato numa montante que está lá na pólice, e a Previdência é um acúmulo lá na frente, se tudo der certo, para você resgatar. É diferente. São viés totalmente diferentes. O Brasil tem uma... Você sabe me dizer se, na questão do ranking em contratação de seguros, se o Brasil é bem posicionado, se é um país que tem essa cultura... De seguro de vida? De seguro de vida? Ah, não. É baixíssimo, né? Baixíssimo. Hoje beira os 20% no Brasil, sendo que nos Estados Unidos, como eu citei, hoje praticamente acima de 80%. No Japão, quase 95% da população tem. Ou seja, por que nos Estados Unidos e no Japão, onde as pessoas, assim como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nascem, vivem e falecem, a adesão é tão alta e aqui beirando os 20%? Porque aqui a gente não tem essa cultura, que é o que o Eduardo tenta fazer através das indicações, fazer a pessoa pensar. É um trabalho que a gente chama de formiguinha, mas é um trabalho de conscientização. A gente está mudando essa cultura, Ismael. A cultura do seguro de vida, você vai perceber que daqui a uns anos os seus filhos vão contratar seguro de vida numa idade de 25, 20, 30 anos, porque isso já tem sido uma modificação da cultura do brasileiro. Agora, é uma construção diária, né? Você precisa ir pondo esses tijolinhos do conhecimento para que, de fato, isso mude algum dia. Mas ainda é um trabalho bem árduo pela frente. A pergunta que eu queria fazer para você, existe um momento ideal para fazer o seguro? Em que momento eu posso fazer o seguro de vida? O melhor momento é quando você tem a melhor saúde possível. Às vezes você tem dinheiro, mas não tem saúde para contratar. Eu vou dar o exemplo da minha esposa. Para ela ser aprovada hoje, a pólice que ela tem está feita, a seguradora não mexe, né? Ou seja, aquele risco que foi coberto está coberto. Mas se ela quiser fazer hoje uma pólice de seguro, a seguradora pede, por uma avaliação de risco dela, 5 anos da remissão da doença. Nós estamos em 2025, o câncer dela foi em 2022, ou seja, ela ainda tem que esperar outros 2 anos para dar os 5 anos e ser reavaliada pela seguradora. Ela vai ter restrições de cobertura de doenças graves, não vai mais ser ofertada para ela, porque ela já chegou a usar uma. Ela vai ter agravo, que é quando se cobra uma mensalidade adicional por um risco já pré-existente. Ou seja, tudo muda numa contratação de seguro. Uma pessoa diabética, ela tem
restrição de cobertura, ela tem incremento de mensalidade. Uma pessoa hipertensa, ela pode ter, se tiver associado, por exemplo, a um colesterol ou a um stent, ela pode ter o seguro recusado. Uma pessoa com nódulo, dependendo da classificação do nódulo, ela pode ter o seguro recusado ou a cobertura recusada. Então, eu sempre falo, o seguro de vida você faz quando está tudo bem, quando você não precisa, porque a seguradora ela quer comprar o menor risco para ela. Ela não quer comprar um risco grande. Então, ela quer o melhor cliente com a melhor saúde possível. Então, o cliente tem a mania de esperar acontecer algo para buscar uma solução. Eu sempre falo, cliente, você faz o seguro antes de bater o carro ou depois? Antes de pegar fogo na casa ou depois? A resposta é sempre antes. Para seguro de vida é a mesma coisa. Quanto menos precisar, é a melhor hora para você fazer. Eu tenho na minha cabeça que seguro de vida normalmente você faz quando você tem filhos, né? Tipo, eu sou prova disso, eu não tenho pouco, gente. Eu tenho 5 filhos, então é uma lógica para todos. Como que é isso aí, Eduardo, com relação? Esse é um bom perfil, Ismael. Quem tem filho geralmente tem uma preocupação adicional, porque de fato o filho ele não é capaz de trabalhar, de se sustentar, ele precisa do pai e da mãe para poder seguir a vida e um dia ser pai e assim sucessivamente. Mas hoje, por exemplo, grande parte dos meus clientes nem sequer tem filhos, ou muitas vezes nem cônjuge, não tem esposa, não tem marido, mas eles já entendem que eles são responsáveis por eles mesmos. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, um médico que é plantonista. Está ali no começo da carreira, está fazendo às vezes residência e coisas do tipo, está ali com 26, 27 anos. Ele é um cara que ele já depende do que ele ganha para poder se sustentar, para ter o carro dele, para fazer as viagens dele, para, enfim, construir a vida dele. Esse cara, ele já tem seguro de vida hoje em dia. E ele nem sequer tem filho, ele nem sequer tem esposa ou marido, mas ele entende que ele é filho financeiro dele mesmo. Ou seja, ele é pai da própria receita ou mãe da própria receita. Então, ele faz um seguro para proteger a capacidade produtiva dele. Esse cara, geralmente, é uma cobertura de morte baixíssima, porque ele não tem a necessidade, muitas vezes, de deixar algo a alguém, no ponto de vista de falecimento, e coberturas em vida altíssimas. Por quê? Hoje em dia, um médico ele já tem ali uma renda muito boa e muitas vezes um padrão de vida já alto. Então, as coberturas são todas destinadas para se caso ele não puder trabalhar, e o médico ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, atender pacientes, isso resolver a vida financeira dele. Então, tem hoje pessoas que têm marido, pessoas que não têm marido nem mulher, pessoas que não têm filhos, pessoas com 22 anos, pessoas com 65 anos, 70 anos. Ou seja, o seguro ele é bem democrático, todo mundo precisa. Falando em médico, quem são os clientes que você atende hoje? Ótimo ponto. Muitos profissionais da saúde, médicos, dentistas, nutricionistas, fisioterapeutas, quiropraxista, profissionais de educação física, personal, ou seja, esse profissional liberal ele é muito importante porque eles estão dependentes da capacidade produtiva dele e, de certa forma, todas as outras áreas, né? Eu tenho empresários, que a grande maioria dos clientes são empresários, advogados, arquitetos, engenheiro, seletistas, né? Porque muitas vezes o seletista ele tem a falsa sensação que ele tem os benefícios da empresa. Eu tenho lá o plano de saúde da empresa, o carro da empresa, o seguro de vida da empresa. Que é o cara que trabalha nas multinacionais. Por enfim. exemplo, com bons salários, né? E esse cara ele tem a falsa percepção que ele está cercado de benefícios que protegem ele. E esse cara é muito fácil de você mostrar, né, para essa pessoa que hoje o teto do INSS ele é hoje beirando R$7.000. Um cara que trabalha na multinacional, uma professora que trabalha na multinacional, muitas vezes ele tem um salário ali de 10, 15, 20, 30 mil reais. Se ele tiver um afastamento pela empresa, por um motivo de saúde, a empresa vai colocar ele no INSS, ou seja, vai afastar ele pelo INSS. No primeiro mês de afastamento, ele tem uma perda daqueles 20, 30 para 7. E aí eu falo, cliente, você tem benefícios da empresa, mas num afastamento por uma doença, o que acontece? Às vezes nem ele sabe responder, porque ele nunca ficou afastado e ele nunca parou para pensar nisso. Eu falo, seria fácil você viver do dia para a noite, afastado um mês da sua empresa, onde você ganha 20 mil por 7 mil, que vai ser o teto do INSS, você vai ter um gap no primeiro mês de afastamento de 13 mil. Você vive com 13 mil a menos? Eu não vivo. Falo, o seguro ele é importante para você também, porque ele vai preencher essa lacuna que, porventura, a sua empresa não vai preencher. E, de novo, né? Ninguém nasce, ninguém morre no CNPJ. Então, o CNPJ vai dar o seguro, as coberturas, enquanto ele for funcionário. Depois, se acabar, se ele quiser empreender, perdeu. Saca uma mão na frente e outra atrás. Então, ele é importante para todas as áreas, inclusive seletistas. Eu tenho uma sensação de que quem faz seguro normalmente é a pessoa que não é o que tem muito dinheiro. Porque o cara que tem muito dinheiro, ele fala assim, cara, se tiver algum problema, eu pago um hospital médico particular. Se precisar transferir, eu vou para o melhor hospital que tem no país e tal. Eu tenho essa sensação, mas
você que vai me dizer, esse cara que tem muito dinheiro, ele faz seguro de vida também ou não? Faz muito seguro de vida e faz muito sentido ele ter seguro de vida, porque o cara que tem muito dinheiro, Ismael, ele construiu um legado, um patrimônio ao longo da vida. É claro que tem herdeiros, mas tem gente que ficou rica e milionária por muito custo, por muito sacrifício. E esses caras, eles têm a inteligência de entender que o padrão de vida e o patrimônio que eles atingiram é tão alto que qualquer imprevisto é tão alto quanto esse tamanho de padrão de vida, de patrimônio. Ou seja, uma coisa acompanha a outra. Não à toa, novamente, o piloto de Fórmula 1, ator de Hollywood, né, passaram por processos de dilapidação de patrimônio, vem passando, porque o tamanho do buraco é tão grande quanto tudo aquilo que ele construiu. E para quem tem patrimônio, existem, claro, formas, né, de você fazer a sucessão da sua empresa, da sua família. Por exemplo, doação do patrimônio em vida, né, que é quando você pega aquele patrimônio e passa no nome dos seus filhos. É uma forma de mitigar o inventário. Ou você simplesmente faz uma holding, que está até um pouco em alta aí a questão de holding, e ainda muito embrionária, né? Muitos tipos de holding. Às vezes se faz holding achando que está protegendo todo o patrimônio, mas na verdade tem brechas ainda que vão prejudicar a família. Esse cara rico, o ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, Transmissão e Doação, que ele é um imposto estadual e cada estado tem a sua alíquota. Incide sobre o patrimônio da família quando tem um falecimento. Então, você tem o ITCMD. Você tem, por exemplo, os honorários advocatícios, que por tabela OAB se cobra um advogado pelo menos 8% do patrimônio para fazer um processo de inventário. A média do advogado no Brasil hoje é de 15% a 20%. Então, 4%, que é o ITCMD do Estado de São Paulo, mais 8% por baixo, que é o ITCMD, a gente já chegou ali a 12%. Cartório, mais 2%. Esse cara milionário, esse cara rico, quando ele fala, puxa, se eu falecer, essa soma de impostos vai incidir sobre a minha família, que é o famoso inventário, e o meu patrimônio de milhares de milhões de reais vão ficar presos, vão ficar bloqueados, porque o inventário nada mais é do que paga-se isso para desbloquear tudo aquilo que você tem, para que você quer deixar para sua família. Se você não pagar o inventário, você não desbloqueia os bens. Logo, a pessoa tem muito dinheiro que ninguém acessa. Não sei se você já ouviu falar, né? A pessoa que morreu com fazenda. Ah, mas está tudo travado, os irmãos estão brigando. Por quê? Porque tem que se dispor de um dinheiro que muitas vezes ninguém tem, que é o famoso inventário, que geralmente são montantes que ninguém tem guardado. Por quê? Porque o dinheiro, inclusive, fica bloqueado dessa família muitas vezes. Então, o rico ele precisa de seguro tanto quanto uma pessoa menos favorecida. Às vezes até mais, porque as montantes são muito grandes. A pessoa que ainda... Né, enfim, quem já passou por alguma situação, né, de falecimento na família, enfim, e não teve toda essa documentação, como você falou, da questão de inventário e tudo mais, não tem noção, né? Quando a pessoa vem a falecer, fica bloqueado, é banco, é conta. E às vezes, assim, tem muito dinheiro e da noite pro dia não tem nada, porque a pessoa morre, né, de uma hora para outra, enfim, ninguém espera e não tem nada organizado e vira uma dor de cabeça e tanto. E é muito importante esse conteúdo que a gente está fazendo aqui hoje, porque quem me conhece sabe que eu passei por uma experiência, né, de falecimento dentro da minha casa e sei o quanto é difícil você tratar disso, porque você tem um lado emocional, você tem um lado psíquico, você tem a pessoa que está ali que precisa, né, tá pronto para poder entender tudo o que está acontecendo. E aí quando você consegue articular algumas coisas e você fala assim, agora eu estou de pé, vamos tocar a vida. Aí você vem com empresa, banco, com documentação, com um monte de coisa, inventário, partilha. Cara, é uma dor de cabeça e tanto. E eu fiquei muito contente de você vir aqui hoje, a gente poder fazer esse bate-papo. A gente já se conhecia, você esteve lá no nosso escritório. Fiquei muito feliz mesmo. Obrigado pela sua participação no nosso podcast. Antes de finalizar, ainda eu tenho mais 2 perguntinhas. Quanto tempo nós estamos de podcast, Vinícius? 1h13. Passamos 10 minutos do nosso tempo aqui, normalmente, que a gente costuma fazer de 1 hora de podcast. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que a gente falou no começo sobre isso. E antes eu tinha uma opinião sobre isso e hoje a minha opinião em relação a essa pergunta a minha posição com relação a essa pergunta é outra. Eduardo, eu tenho uma dúvida. Eu queria que você falasse, para quem nos acompanha pelo canal da Atual Podcast, se o seguro ele é um investimento ou não. Muitas vezes é vendido de forma errada, porque hoje os seguros eles têm 2 características. Tem um seguro que a gente chama de temporário, que é um seguro que você paga por um tempo, e depois que você abre mão desse seguro ou que ele expira um prazo, você não tem nenhum valor a reaver, e tem seguros que têm uma possibilidade de resgate. E isso muitas vezes é muito mal vendido no mercado, Ismael, porque é vendido como uma previdência.
Só que o seguro não se faz seguro para você ganhar dinheiro. Por isso que a gente fala que não é um investimento. Ele, na verdade, ele é feito para você não perder dinheiro diante do imprevisto, que foi tudo aquilo que a gente conversou até agora. Porém, quando você fala, cliente, você vai ter um resgate lá na frente, tem clientes que falam, nossa, mas eu vou ficar milionário se eu depositar tantos por mês, a uns juros compostos, e nada mais é do que muitas vezes um consultor vendendo um resgate futuro com correção monetária que fica deixando o cliente seduzido, porque você coloca na HP12C uma montante hoje, ao longo de 20, 30 anos, esse dinheiro naturalmente ele cresce. Mas ele cresce baseado em inflação, ele não cresce necessariamente com lucro. Então, eu sempre falo, o seguro é feito para você pagar para não usar. Se você está fazendo um seguro para você ganhar dinheiro, tem alguma coisa equivocada. Então, não é um investimento, ele é sim uma proteção aos investimentos, porque, de novo, se você tem um investimento guardado, Ismael, e porventura tem um imprevisto, que você precisa dispor de um dinheiro muito grande, qual é um dos primeiros lugares que você irá? Seu investimento, na sua reserva de liquidez imediata. Então, a gente fala que é uma proteção dos investimentos, porque antes de você recorrer à tua reserva de emergência e aos seus investimentos, o dinheiro do seguro ele protege você justamente de não buscar essas fontes que naturalmente você buscaria. Então, o seguro não é um investimento. Claro, você pode pensar que é um investimento que você dispõe de uma mensalidade, mas o foco dele é a proteção de toda a estrutura financeira, inclusive do patrimônio dos investimentos. Essa analogia sua ela é bem completa e eu posso até assim, dizer que concordo com você, ele não é um investimento. Quando você pensa que você falou do seguro e não do seguro de vida, é isso? Porque você falou do seguro e não do seguro de vida, ok? É o seguro de uma forma geral, de um seguro de uma forma geral. De forma global, né? Sim, sim. Porque quando você fala do seguro de vida, você está, obviamente, fazendo um investimento caso você tenha alguma fatalidade. Sim. Você, obviamente, ia ter que abrir mão de algum dinheiro, né, para você poder cobrir, seja qual foi a fatalidade que você está vivendo. E quando você fala em resgatar, ele não é o melhor negócio para você fazer. Exato. Existem vários produtos financeiros que vão dar rentabilidade se o foco é resgate, ou seja, faz ali um investimento em LCA, faz um CDB se você for conservador, para você ter aquele degrauzinho financeiro subindo. Agora, fazer um seguro para resgatar achando que você vai ter rentabilidade é um pensamento bem equivocado, ou seja, eu mesmo como consultor, se o cliente me pergunta sobre isso, eu falo, cliente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa proteção aqui e esse valor que você talvez queria aportar, a gente coloca um profissional aí especialista em finanças e vai te ajudar a ganhar dinheiro com essa outra montante. Aqui eu vou só proteger, inclusive, esse dinheiro que você vai colocar lá. Então, esse é o viés do seguro. Eduardo, para finalizar, essa câmera aqui do meu lado esquerdo, aqui é a sua câmera, eu queria que você deixasse uma mensagem aí. Aqui dentro da Atual Podcast, a gente tem inúmeros participantes, né? Mas assim, é mais voltado para o meio empresarial. Então, aqui a gente tem advogado, tem médico, tem dentista, tem profissional liberal, enfim, tem pessoas do lar que acompanham o nosso canal. Enfim, a gente recebe inúmeras mensagens. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para esse público que acompanha o nosso canal aqui da Atual Podcast. Antes de deixar essa mensagem, eu queria agradecer, Ismael, privilégio estar aqui com você. Eu que agradeço. Agradeço muito esse espaço maravilhoso que você tem, todo o teu trabalho e cuidado que você teve desde que a gente se conheceu. E para quem está em casa, inclusive, eu sempre falo, você que está em casa, que já protege os seus bens materiais, o seu carro, sua casa, que tem plano de saúde, mesmo que não seja com o Eduardo, espero que seja com o Eduardo, mas que não seja com o Eduardo, ouça o profissional de proteção financeira quando ele te ligar, quando ele te chegar aí através de algum colega, de algum amigo, de algum parente, receba essa pessoa, pense sobre, escute o que ele tem a dizer e você tome essa decisão não por ele, mas pela sua família, né? Por você mesmo, por tudo aquilo que você preza, que nada mais é do que as pessoas que mais importam da sua empresa, da sua vida, para que você, de fato, se um dia, tomara que não passar por um imprevisto, sua estrutura toda seja preservada. Acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar para quem está nos assistindo. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Obrigado, Ismael. Agradeço. Agradeço pela sua participação. Quando tiver novidade, estamos de portas abertas. E vai ser um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, agradeço mais uma vez. Uma ótima noite para todos nós aí. Obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Atual Podcast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva e também nós vamos estar compartilhando alguns cortes, né, desse episódio. Vamos estar colocando na descrição desse vídeo os contatos do Eduardo, enfim, como ele pode te atender, como que você pode receber ele aí na sua empresa ou na sua casa. Eu já tive essa experiência e recomendo com certeza. Então,
Fica aqui a nossa dica. Você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até o próximo episódio.